Bem-vindo, professor Reginaldo Nasser. Nasser, nós somos simpáticos ou não somos, Nasser? Apoiado. Somos simpáticos à Palestina também. Quero deixar claro aqui a luta do povo palestino, a defesa da paz. Tem mais coisa que a gente é simpático. Exatamente. A gente podia fazer até um manifesto. Somos simpáticos. Aí, somos simpáticos. Faz isso, Dri. Posso fazer isso? Vai traduz aí. Põe num texto. Somos simpáticos mesmo, né? As causas todas, a gente lista todas as nossas causas, né? Mas olha só, antes da gente passar aqui para o Nasser, eu tinha separado esses memes que foram, e que você até citou, olha esse aí, que postaram o Flávio Dino com uma comediante, ela é do Rio Grande do Norte, Rovai, Via Álvares. E aí, olha só o que já virou: o ministro Flávio Dino e a dama do Comando Vermelho. Algum brasileiro imaginava ver um dia um ministro da Justiça tão envolvido com o crime organizado e de forma tão mascarada? Olha aí o que já começou a virar nas redes, entendeu? Que se o Flávio Dino fosse já financiador do crime organizado. Ó, você financiou o Comando Vermelho, escândalo. Então, é essa a narrativa que foi criada a partir negou as acusações, olha só a quantidade, tinha até separado. Bolsonaro fez reunião com embaixadores e ficou inelegível por falar de um governo governo atual se reúne com traficantes e tá de boa. Olha só como muda, né? E vai virando aí o debate, imagina nos WhatsApp, né? Isso é coisas que são públicas, mas o que rolou nos aplicativos que a gente não tem acesso, dá para imaginar, né? Mas é isso aí, vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu queria perguntar para o Nasser sobre essa pausa temporária, se não está nem sendo chamado de cessar-fogo, uma pausa de algumas horas com a troca aí de libertação de reféns do Hamas e presos palestinos. O que isso significa, Nasser, essa pausa, esse cessar, né, temporário? Então, bom dia, Marcelo, bom dia, Dri, Rovai. Eu queria pegar a deixa do Rovai. Hoje a gente volta isso para comentar da mídia. No caso também, eu acho que tudo diz respeito a uma coisa só. Acaba tendo consequências em várias dimensões, né? Mas é um comportamento, eu acho que tem vários níveis aí a questão da mídia. Eu acho que tem, e isso não essa parte que eu vou mencionar agora não é nova, é a questão ideológica, quer dizer, o Estadão, vamos pegar o caso do Estadão, o Globo, sempre foi conservador, lia, né? Estadão desde que eu comecei a ser alfabetizado, Estadão e Folha. Depois, até 18 anos de idade, só tinha esses dois jornais e a gente liga isso. E é isso, e tinha coisa importante, coisa boa. A questão também, eu acho que tem a questão da chamada mídia corporativa, como o Rovai estava colocando, de estar ligada a interesses empresariais, políticos. Eu fiquei pensando alto, não é minha área de pesquisa, mas eu sempre penso sobre isso. Comecei a pensar e, também não tem nada de novo. Então, o que é novo? Olha, eu não sei, porque eu tenho uma posição. Eita. Alguém telefonou para o Nasser. Gente, não é hora de ligar. Poxa vida, agora não, né? Segura a ansiedade. Nasser, o professor já volta. Enquanto o Nasser está fora... voltou já. Não, Rovai. Não, é Rovai. Eu fui atender um telefonema aqui, importante. Mas, quando nós publicamos a matéria, muita gente veio perguntar lá no meu Twitter, cadê os passos seguintes? Aí tem uma coisa muito importante que o Rovai colocou, que no passo 3 está o endereço da Vesa Matais. Nós temos todos os prints lá. E ao contrário, né, como o Rovai falou, não vamos colocar endereço, salário, até porque não é isso, não se trata disso, né, de expor a pessoa a possíveis violências, quando você coloca o endereço, né, da onde a pessoa vive, né, para preservar a integridade física dela. Nasser,
Alguém te ligou, né? Desculpa, eu estou na casa da minha filha, estou sem computador, vai no celular. Ah, mas está ótimo, tá? A conexão está excelente. As diferenças. Então, eu acho que tem muita coisa que não tem nada diferente. Então, onde está a diferença hoje? Que a gente, com razão, está alarmado com a diferença. Chegou a um nível que é inimaginável. Repito que não é só questão ideológica, não é questão de interesse político. Eu só sou obrigado a recorrer às questões de ética, as questões que o Nelson Rodrigues chamava de mau caratismo. Porque vou começar com essa questão final aí, que o Rovai estava abordando do Dino, para chegar também à questão de Gaza. Quem faz a matéria, ou quem repercute, sabe, não é desconhecimento, ele sabe que o Dino não tem essa relação. Isso é óbvio que ele sabe. Então, ele tem o conhecimento. Ele pode ter o interesse, mas esse interesse, esse conhecimento, se converter em mau caratismo, aí já passo. Né? Que é o que a gente tem visto aí em relação a Gaza. Há vários exemplos aqui na mídia brasileira. Né? A gente tem uma coleção aí que está quase que uma posição cínica em relação à morte, em relação a massacre. É coisa que antes você tinha eu sempre cito aqui o caso de nós, no livro, que é de Sabre Chatila. A cobertura da Folha foi impecável, em 1983 até hoje. Era o Cláudio Abramo, mesmo o Paulo Francis, que era de direita, mas ele fez uma cobertura impecável. E o Estadão também fazia uma cobertura. Hoje não dá para ler. Eu vou citar aqui, foi público. O Lorival, o Seidenberg, tá? O Seidenberg está meio surtado. Não tem outra explicação. Ele está em surto, depois de Gaza. Aí ele reproduziu atestando que do Estadão, o Dorival Santana, era testemunha de que existiam os túneis do Hamas embaixo do hospital. Quer dizer, deixaram o Hamas... Ninguém entra no detalhe, né? Então o Hamas deixou o Lorival entrar lá nos túneis, acompanhado pelo Hamas. Aí a Al Jazeera faz uma reportagem, uma aula de jornalismo, assim, minuciosa, mostrando que não era isso. Vem ainda o ex-primeiro-ministro de Israel, que é ligado à elite militar de Israel, Ehud Barak, dizendo que o que tem lá é uma construção de Israel, de 40 anos atrás. Mas o jornalista continua afirmando. O outro jornalista, eu falo tudo isso porque foi público que eu debati, Pedro Doria, ele insiste na questão de bebês decapitados, todo mundo desmentindo, ele escrevia isso. Então, é isso que nós chegamos, nós estamos nesse nível. O outro, o Igor Guielov, um dia escreveu uma manchete que era o seguinte, que as ambulâncias estavam transportando membros do Hamas. É inconsequente, porque estavam bombardeando e matando gente. Aí eu fui procurar a matéria, tinha uma linha, a matéria era imensa, sobre isso uma linha. Era fonte, ele escreveu, e eu coloquei entre aspas, segundo pessoas bem informadas. Essa é a fonte dele para fazer uma matéria e colocar na capa. Então, nós estamos eu não sei outros países, mas você está nos Estados Unidos, Espanha, tudo, mas nós estamos a léguas de distância da gente. Repito, não é questão ideológica. O New York Times continua do jeito que sempre foi, o Washington Post também. O New York Times, outro dia, pôs na capa as crianças mortas de Gaza. Aqui ninguém tem coragem de falar isso, fazer isso. E vai também do nível dos jornalistas, porque uma judia que ganhou o prêmio Pulitzer se demitiu do New York Times. Teve a atitude de se demitir, que teve controvérsia lá, se demitiu.
Então, ou seja, tem um negócio aí que está no pior momento. Eu nunca vi um negócio dele de baixaria. Quer dizer, o Estadão, acho que é porque está perdendo assinante, né? Então, quer descer o nível para atrair o bolsonarismo. Né? E com isso vai longe. Mas, enfim, eu também sigo muito mídia, imprensa, desde adolescente, é uma que eu olho com atenção. Mas sobre o caso aí que a Adri mencionou, eu acho que é uma pausa, 4 dias, né, para troca de reféns com prisioneiro político, aí já vai outra denominação. Né? Os palestinos, mulher e criança que estão em Israel, é prisioneiro. As mulheres e crianças que estão com Hamas são reféns. Não sei qual que é a diferença aí no caso. Mas, enfim, é o que a mídia aí coloca, tem uma troca, vai ter ajuda humanitária e 4 dias apenas. Mas o que eu acho disso tudo positivo, em termos de natureza política, é que Israel está negociando com o Hamas. Então, indiretamente, Israel está dizendo que o Hamas é um grupo político. Você não negocia com quem não é grupo político. É uma negociação política, gostando ou não do Hamas. Eu tenho mais do que reserva, eu tenho 1000 críticas ao Hamas e absolutamente não posso concordar com os massacres que o Hamas fez em 2007. Mas o Hamas é uma organização que administra Gaza e tem que conversar com eles. Eles são um ator político, eles têm representatividade. Então, eu acho que isso, de forma envergonhada, Israel tem admitido. Né? Então, acho que abriu uma possibilidade de vir mais à frente outros acordos. Não vai ser fácil, mas em face da situação que a gente estava, 46 dias, e se a gente pensar, por fim, se a gente pensar no número de pessoas que estariam morrendo nesses 4 dias, é uma coisa de louco. Você tem média de 300 a 350 pessoas morrendo por dia. Então, ou seja, em 4 dias vão deixar de morrer 1.400 pessoas. É muito louco isso. Né? Mas é isso. Então, eu acho que tem um canal, pelo menos, com o Catar, Crescente Vermelho, que está participando na ajuda humanitária, classe da tragédia, que tem uma mitigação, uma minimização do que a gente estava. Né? Olha só, antes de passar, Graça Matos, somos simpáticos também ao Reginaldo Nasser. Eu vou dizer que eu não sou muito fã da palavra simpático. Eu apoio. Mas... É que eles nos acusam de simpáticos. Tudo bem. Eles não citam lá fórum, eles citam um site simpático ao governo. Eu sei. Eu não sei se alguém tem uma pergunta, eu queria só perguntar rapidinho, mas o Netanyahu, ele tem dito que depois a guerra vai continuar e que eles vão eliminar o Hamas. E agora, você diz, eles nisso estão admitindo que estão negociando com o Hamas. Eles vão conseguir acabar com o Hamas, na sua opinião? Claro que não. Isso os analistas militares estão dizendo. Então, não vai acabar. Claro, está infringindo a estrutura do Hamas, está morrendo gente do Hamas, mas a inteligência, o conselho político do Hamas não está em Gaza. E outra, qual outra organização que vai substituir o Hamas? O Hamas está crescendo em apoio político na Cisjordânia. Então, os palestinos estão vendo o quê? Aquele que defende. Não importa a ideologia aqui, é fato. Numa guerra, num conflito, num massacre, eles vão olhar quem que defende, quem que tem as armas. Então, isso é retórica do Netanyahu. Sabe que não vai destruir. Né? Só para você ter uma ideia,
um analista militar israelense diz o seguinte, que a Guerra dos 6 Dias foi em 1967. Israel derrotou Egito, Síria e Jordânia em 6 dias. A força que Israel empregou lá em 67 é o que ele está empregando hoje. Claro, armamento muito mais moderno. E nós estamos no 46º dia. Você vê a diferença. E outra, o chamado Serviço de Inteligência de Israel, que era dito como ultracompetente, né? Dizendo que toda a estrutura do Hamas estava no norte. Arrasaram o norte, agora não, está no sul. Né? Então, isso revela o custo também que eles estão tendo no combate no terreno. Não é o que esperava. Né? Mas aproveitando aqui também, fazendo uma ligação com a parte anterior, que a gente estava conversando, e até que o Rovai estava colocando, a Angela Davis, ela é uma deusa. E uma frase que ela fala já é fantástica. Ela diz que a questão palestina é um desafio moral, é um teste moral para o mundo. Então, esse é um teste aqui. Você sabe, vamos dizer, não tem erro. As pessoas que apoiam Israel aqui no Brasil, a gente sabe quem é. É o mesmo grupo que são esses que o Rovai estava criticando. Isso não é coincidência. E sabe também, portanto, é uma postura diante da humanidade, uma postura diante de direitos humanos, uma postura diante da vida. É essa a questão, para além das questões políticas. Né? Então, é isso que está em jogo em Gaza. Por isso que ela se tornou uma questão global. Não é uma questão do Estado palestino, mas é uma identificação das pessoas que tem a ver com aquilo que está acontecendo lá. Ô Nasser, teve o jornal Haaretz, né, de Israel, parece que soltou uma matéria mostrando que muitos daqueles meninos e meninas que estavam na rave foram assassinados por aviões, né, helicópteros israelenses, né? Então, olha só, vou voltar ao seu tema aí, mas da mídia. O Grey Zone, que é um site, um blog e tal, de investigação importantíssima nos Estados Unidos, seu diretor é judeu, Max Blumenthal, judeu antissionista. Ele começou a investigar isso faz já 20 dias, 25 dias. O Ali Abumnai, que é do Middle East, Electronic Intifada, que é um palestino de investigação, os dois juntaram e levantaram isso. O que aconteceu? Todo mundo falando que era fake news. Mesma história, essa história aqui. Fake news, isso aí, esses jornalistas não têm credibilidade, não tem não sei o quê, tá. Aí o Haaretz não fez investigação. O Haaretz pegou a fala, que o Haaretz deu uma endireitada, viu? Em cerca de 20 dias para cá, deu uma boa endireitada. Mas, enfim, o Haaretz teve acesso à conversa com gente do governo que confirmou alguns casos. O que a gente não sabe vamos dizer, a dimensão disso. Mas já é certeza que teve. Né? Que foi o seguinte, quando começaram a dizer que tinha reféns, acionou um código, se eu não estou enganado, é Aníbal. Aníbal referente ao general do norte da África. E esse código Aníbal é o seguinte, mata, tendo refém ou não. Então, alguns casos que eles investigaram, por exemplo, tinha carros que estavam completamente incinerados, e as pessoas dentro também, coisa que o Hamas não tem poder para isso. Então, investigaram que é um míssil que chama Hellfire, e é um horror esse míssil. E mostraram realmente imagens, inclusive eletrônicas, dos ataques de helicópteros, as pessoas correndo. Mas, repito, o que não se sabe ainda é o número disso. Agora, além disso, o governo de Israel confirmou que não são 1.400 mortos, são 1.200. Bom, não é só a questão de 200 vidas, são muito e tudo, mas qual que é a questão? Por que
ficou 1.400, agora falou 1.200. Porque o estado que estavam os corpos incinerados, o que deduz que é de bombas de mísseis potentes, não é arma automática, não é. Então, vamos ver se ainda sai mais coisa, mas isso é fato, sim, é fato que eu. Tem uma pergunta aqui do Luiz Costa Reis, Luiz Carlos Reis. Estimado Nasser, é possível estimar quanto as tropas terrestres de Israel avançaram em Gaza nos últimos dias? Boa pergunta, viu, Luiz Carlos? Se você olhar o mapa oficial de Israel, Gaza está dividida no meio. Mas mesmo no norte, onde que está tudo destruído, ainda tem combate. Combate urbano, combate rua a rua. Então, é difícil mencionar, isso é coisa do curso. E aí o que acontece? Como o combate difícil para Israel no terreno é uma questão clássica nas guerras. Você aumenta o bombardeio aéreo. Aí aumenta o bombardeio aéreo, morre mais civil. Hoje, contagem oficial já está mais de 14 mil. E setores, veja só, do governo americano, porque há um setor no Departamento de Estado dos Estados Unidos que está muito insatisfeito com a condução do governo norte-americano. Eles têm soltado críticas, né? E eles estão estimando, inclusive, que é muito mais de 14 mil. Então, o número de mortes tem aumentado em função do bombardeio aéreo de mísseis. Por quê? Porque os tanques não estão conseguindo aquilo que se esperava. Repito, 46 dias, um lugar, tamanho de Parelheiros, cercado por terra, mar e ar, não tem combustível, não tem água e não tem alimento. É uma coisa, você tem que imaginar como é que essas pessoas ainda vivem, né? É inacreditável. Mas é isso, não dá para medir, não. Não sei se o Marcelo tem alguma pergunta. Tenho. O Nasser, ontem nós acompanhamos aqui a história da atriz, né, Susan Sarandon, que foi dispensada pela agência que ela contratava, né, para cuidar da carreira dela. Depois teve uma atriz da franquia Pânico que foi demitida, e hoje de manhã a Jenny Ortega, que fez a Wandinha, pediu demissão da franquia Pânico. Daí eu estava lendo uma matéria do Insider, que é um site estadunidense de cultura pop muito bom, comentando de que os atores, uma leva de atores e atrizes meio que cansaram desse silenciamento imposto por empresários, etc., que apoiam Israel, e que há a possibilidade de um levante de uma onda de atores e atrizes em defesa da Palestina de maneira pública. Eu queria que você falasse se você acha que isso é possível, isso tem a ver com a imprensa também, porque o Insider, apesar de cultura pop, é um site de esquerda. Você acha que pode haver uma mudança da opinião pública nos Estados Unidos, com esses atores e atrizes indo a público? Eu acho que a opinião pública nos Estados Unidos já mudou. Por quê? Você veja a multidão das pessoas que estão indo nas ruas. Washington, Chicago, Nova York, e o número importante de judeus protestando contra Israel, enorme. Essa jornalista que eu citei que ganhou o prêmio é judia. Então, os jornais, eu acho que a mídia, os artistas, estão refletindo aquilo que está na sociedade. Também teve o caso agora de uma assistente, né, do Tom Cruise, que seria demitido, ele foi contrário. Isso, Surpreendentemente, a atitude do Tom Cruise. Mas isso aí que você está falando está acontecendo nas universidades. Hoje ou ontem, a Universidade de Colômbia, mais qualificada dos Estados Unidos, os estudantes estavam jogando aquele uniforme, que é tipo de uma beca, no chão, em protesto, porque excluíram 2 alunos que fizeram manifestação pró-Palestina. Harvard, é uma perseguição literal. No tempo dos Estados Unidos, é um macartismo. E não é só nos Estados Unidos, na Europa também. Tem a London School of Economics, que é uma das universidades mais conceituadas, recusou um artigo de um professor, e que um jornal palestino publicou que eles recusaram. A Alemanha está um dos piores lugares da Europa de repressão. Israel reprimindo também
judeus que estão ao contrário. Então, você olha no mundo, é um desnível, um gap entre a sociedade e os representantes, entre deputados, jornais, quer dizer, é um desnível, uma ruptura muito grande. Vamos ver até onde vai as consequências. Antes desse dia 7, eu sempre falava, em palestra, tudo de Palestina, eu sempre falava, olha, apoiar a Palestina o custo é alto. Apoiar Israel, você se sai bem, você tem bolsa de estudo. Olha, dei aula lá na PUC para curso de jornalismo, um tempo depois eu vi um punhado de gente que foram meus alunos, tinha atitude crítica, mudaram tudo. Eu fui olhar lá no currículo, passaram por Tel Aviv. Né? Cursos tudo pago, bolsa, passeio. E isso também com colegas da universidade, professores que eu conheço, foram meus alunos. Foram para Jerusalém fazer curso. Jerusalém e Tel Aviv. Então, o investimento é alto. É alto para sustentar o Estado de Israel. Mas há contestação. É isso que está. Então, nós estamos no nível de contestação global. Todo lugar do mundo. Dos países árabes, islâmicos, Europa, Estados Unidos. Como disse repito, a Angela Davis, é um teste moral. Tem um caso emblemático, né, Nácio, você falou das universidades, que a filósofa, a Judith Butler, que é proibida há mais de 10 anos de dezenas de universidades de colocar os pés lá, porque ela apoia há muito tempo o BDS, né? E a história dela, ela organizou um evento que era para homenagear o Castro, ela que organizou tudo. No dia do evento, ela foi proibida, né, de entrar na universidade e segue até hoje, banida. E é uma grande filósofa, não é assim, uma jovem filósofa underground ainda. É uma das principais filósofas vivas dos Estados Unidos. E ela é judia. Judia, exatamente. Judia. Eu vi na rua de Londres uma senhora, deve ter o quê? Quase 80 anos, 78 anos, judia, um cartaz pró-palestino. E aí veio o policial e abordou, criticando Israel, tudo. Ela falou, escuta, os meus pais morreram em Auschwitz. E eles me ensinaram o que é lutar pelos direitos humanos. Sou judia de Auschwitz. Prenderam ela. Que absurdo. Porque eles disseram que ela estava sendo antissemita. Ela falava, eu sou judia, meus pais morreram em Auschwitz. Não adiantaram, os caras levaram ela presa, detida. Então, ou seja, se a repressão está alta, é porque falta legitimidade. Né? Qualquer coisinha que você fala, é antissionismo, não sei o quê. Eu fiz uma crítica com a NIB e eles falaram que eu sou antissemita. Quando eu vou... Por quê? Porque eles apoiam, eu disse lá que eles apoiam 2 genocidas. O Bolsonaro e o Netanyahu. Eles ficaram, o que eu vou fazer? Então, você não pode criticar o comportamento de uma organização. Né? Então, esse é o apelo. Tem dito o seguinte, que aquela história, tudo que se falava. Mais uma pessoa ligou para o professor Reginaldo. Muito requisitado, né? Requisitado. Essa é uma corporação aí que não está gostando do que está falando. Mas é um absurdo isso, né? Você não pode criticar Israel que virou antissemita, né? Antissemita. Eu gosto muito, até pessoalmente, tenho carinho pelo Milton Bly, mas ele me mandou um texto esses dias, gente, que ele diz categoricamente isso: quem é antisionista é antissemita. Uma coisa assim, quer dizer, você discutir o Estado de Israel e suas ações violentas é antissemitismo. Quem é contra a reação de Israel a Gaza, eu até por o Nasser aqui, o Nasser estava comentando que eu li um artigo do Milton Bly esses dias, que é um cara que eu respeito, tenho consideração, mas o artigo era violento a um ponto. Ele diz o seguinte, que todo mundo que for antisionista é antissemita. E todo mundo que é contra a ação de Israel nessa guerra contra a Palestina, que eles chamam de guerra, é antissemita. Entendi. Então, então vamos perguntar o que está autorizado a criticar, ou não pode criticar.
O que é permitido a gente falar? Sionismo é ideologia, é uma ideologia do Estado de Israel. Nisso eu adoro aqueles judeus tradicionais do Torá, sabe, com as bandeiras. Então, eles são antissemitas também. Pois é. Veja, e outra coisa, se você localizar na história essa questão, ela é recente de tentativa de associar antisionismo com antissemitismo. Nunca teve isso. É recente, 10, 15 anos, que são associações israelenses que começaram a fazer essa função. Agora, o que é interessante, é o seguinte, e agora você está o Haaretz, para dizer coisa. O Haaretz, há um tempo atrás, fez uma matéria criticando Netanyahu, que ele estava se aliando a antissemita. Aí falaram, como assim? Ué, o que é o Orbán na Hungria? Ele se uniu à extrema-direita do leste europeu, que são antissemitas. Por que ele uniu? Porque apoia Israel. Então, você tem esse sinal também, que é antissemita, mas apoia Israel. O último caso agora foi o Elon Musk, que deu a declaração lá, os caras falaram, antissemita, e apoia Israel. Né? Então, isso é bobagem, isso é fraqueza, deveriam se sustentar em outras argumentações, que eles não conseguem se sustentar. Então, o apelo é rápido. Por isso que eu estava dizendo, falava assim, e o PT, agora e o antissemitismo. Entendeu? Então, é isso. No momento que está matando 15 mil pessoas, 70% de crianças e mulheres, quer dizer, Israel nessa guerra bateu todos os recordes. Maior número de jornalistas mortos, maior número de oficiais de agentes mortos, maior número de mulheres e crianças mortas. Bateu todos os recordes. Não tem que exigir mais. Israel ganhou a taça. E agora tem esses caras falar isso? É muito cinismo, né? Pelo amor de Deus. Olha o trecho aqui para eu não ser leviano. Ele vai falando sobre uma fala do Gabeira, que o Gabeira disse: não é possível concordar com quem usa mulheres e crianças como escudos humanos, mas também não é possível concordar com quem mata escudos humanos numa tentativa de alcançar o Hamas. Né? Aí ele vai detonando o Gabeira, dizendo que isso é uma bobagem, que é um direito do Israel fazer esse tipo de defesa, e chega por trás, e aí vai falar do antissemitismo. Portanto, todo antisionismo, não toda oposição a políticas do governo de Israel, é, na verdade, antissemita. Todo antisionismo é antissemita. Tá bom. Assim, categoricamente. Então, o que está tendo judeu antissemita é impressionante. Pois é. Eu só leio antissemita. Eu gosto do Ilan Pappe, que é judeu, da Judith Butler. Então, eles são tudo antissemitas. Então, agora eles vão ter o atestado dado por essas organizações que são tudo vinculadas com o Estado israelense. E a Prefeitura de São Paulo e a Prefeitura do Rio. Está a definir agora com o projeto dele. É isso que nós estamos. Agora, repito, é uma fraqueza, porque é isso que você está dizendo, que esse pessoal não consegue sustentar. Então, vamos lá. Tem que o Hamas. Então, o que você está dizendo? Que deve matar, que justifica? Então, tem gente de extrema-direita que vai até o fim e diz: por incrível que pareça, eu prefiro, do que esses chamados de esquerda, que são covardes. Outro dia eu falei para falei, vai na sua conclusão lógica, não, vai até o fim. Então, pode matar criança e mulher. Isso é. No final das contas, é isso. Quem é contra o cessar-fogo, dizendo que nessa circunstância é justificável matar criança e mulher. Não, mas olha outro trecho do artigo aqui. O crime lesa humanidade inicial é se proteger através de civis inocentes. Garantir ou afirmar a imunidade de quem se protege assim para poder continuar seu programa de iluminação do outro é cumplicidade. Então é isso, tem que matar criança e mulher. Então, quando o Irgun... Senão você é cúmplice. Então, quando o Irgun, que era a organização dos judeus, que fazia atentado terrorista antes da criação do Estado de Israel, eles então eram o quê? Anti-árabe, anti-racista, o quê? E estava justificando? Eles fizeram atentado também, ó. E deu vários líderes dele, o Yitzhak Rabin, Menachem Begin, tudo líder desses grupos.
Isso é frágil demais, muito frágil. Então, por isso que faz caça às bruxas. Sai fazendo perseguição, é uma linha, uma palavra. Outro dia, uma matéria na Folha. Um momento horroroso em Gaza, a matéria era pichação de muro em Paris. Então, a outra é desviacionismo. Ele está discutindo morte. Né? E a outra coisa, eu tenho dito, e vou me referir aqui a Adri, porque a questão de gênero, cadê as nossas feministas liberais de plantão? Tem 50 mil mulheres grávidas em Gaza. 50 mil. Que se elas ficarem vivas, eu quero saber como é que vai ter as crianças, porque não tem hospital e clínica. Cadê as jornalistas que possam fazer? Eu não vi aqui no Brasil. Ninguém faz. Não, eles estão preocupados com a solidariedade de Andressa Matais, que isso. Ou foi chamada de dama de fake news, né? Esse é o grande drama da humanidade hoje. Esqueceram o STF também, que fica o dia inteiro falando de ministro do STF. As mulheres que estão mortas não falam. As mulheres que pedem filho, né? Quer dizer, que estão grávidas. Esse mês são 5 mil mulheres que vão ter parto em Gaza. 5 mil num mês. E não tem menos de 1/3 dos hospitais. Não vi Globo, Folha. Cadê o pessoal que está aí de plantão? Não. Falando das pichações, em cemitério, do antissemitismo, leva o cara da Conib. A Globo News parece porta-voz da Conib. É o dia inteiro falando da Conib. É impressionante. E a Conib patrocinando esse embaixador, que é um golpista. Isso eu estou muito, muito crítico ao governo Lula, que não toma providência com esse cara que está articulando a extrema-direita dentro do Brasil. Manda esse cara embora, gente. Não é possível. Então, você vê todos esses setores, todos articulados, dentro dos jornais que você citou, Globo, Folha, Estado, e articulados aí com essa coisa de Israel, e pronto. É inacreditável. E é uma articulação que tem no mundo inteiro, né? Era esperado, né? Depois que o governo Lula trouxe os primeiros brasileiros, né? Que tomasse uma posição mais dura. O Lula até deu umas declarações chamando Israel de terrorista, tal. Mas agora parece que ia ter uma segunda lista. Será que é isso que estão esperando ou não vão ter essa posição mais dura? Olha, é difícil porque estão massacrando o sul lá, está indo para o sul, muita bomba e vai para lá. Mas eu ia falar, até estava esquecido, o Marcelo, o Rovai e você. O que vocês encontraram com o Lula? Quero provocar mesmo. Eles perguntam para ele, por que o Brasil não rompe com Israel? Você sabe quanto que representa o comércio do Brasil com Israel na nossa balança de exportação e importação? 0,7%. Nossa, nada. 0,7%. Olha o barulho que eles fazem. E tenta mandar aqui. Manda esse cara embora, quarta relação, tira do Mercosul. Outra que eu perguntaria para o Lula, por que ele está no Mercosul? Israel é o único estado fora da América do Sul, parceiro livre, está no Mercosul. Manda esses caras. Eles estão conspirando com o Lula, claramente. Uhum. Não, depois daquela reunião que ele fez lá com deputados, ele decide já... com o Bolsonaro, né, gente? Não, e a Conib, depois que o Lula acolheu os palestinos, o que fizeram com aquele palestino, o Hassan? Uhum. Nossa! O que a Globo News fez com esse cara? O cara está sendo perseguido. Né? E aí pegaram o pé do Lula, porque o Lula foi naquela circunstância que ele falou que Israel era um Estado terrorista. E é mesmo, é definição. E aí a Conib soltou uma nota criticando o Lula, etc. Depois queria uma reunião em particular com o Lula. Aí o Pimenta respondeu muito bem, falou, não fazemos em particular, faz com os grupos, a sociedade. Então, esse é o jeito deles agirem. Olha, é impressionante. Não, e até o Boric, né, que é mais moderado, rompeu as relações com Israel, trouxe de volta o seu diplomata e mandou o diplomata, né, israelense embora. Então, acho que... eu acho que tem que essa articulação do BRICS seria importante nesse momento. Tanto é que
essa semana aconteceu uma coisa importante, poucos deram notícia. Vários representantes do país árabe foram em Pequim e depois em Moscou. Antigamente era Washington, Paris e Londres. Tá? Então, política internacional não muda muito rápido. Uhum. Mudanças importantes, que a Rússia e a China estão começando a entrar lá, e não é só os Estados Unidos que está no Oriente Médio. Nasser, antes de você nos deixar aqui, e o Milei, hein? Qual que é a sua avaliação dessa vitória de mais um, né, desse extremista de direita na Argentina? Eu acho que nós animamos com o resultado do primeiro turno. Porque, veja, como é que... Se você contar para alguém que vem de outro planeta, e quem está concorrendo a um ministro da Economia num país que está numa das piores crises econômicas, não tem como ganhar, gente. Impossível. Eu acho que até ele fez muito. Eu me lembro, quando o Haddad perdeu para o Bolsonaro, e foi mais ou menos isso, né, a diferença do Milei com o Mauro. Eu escrevi no Facebook, na época, eu falei, tem uma frase do Churchill, que eu gosto muito e lembro, depois que a Alemanha bombardeou Londres, acabou com Londres. O Churchill saiu na rua, deu uma olhada e falou, ganha uma guerra. Aí falaram para o Churchill, o que você está falando? Ele falou, depois de uma hora, guardei da história, estamos vivos. Então, falei isso na época do Haddad e voltou o Lula. Então, acho que é isso também. Um bombardeamento que foi feito lá e uma crise econômica, né? Isso não... Ele não dura lá, não. Ele não dura. E os jornais aqui vão voltar para os jornais, que é inacreditável. O cara põe assim, que a China, olha lá o que o Milei vai fazer. A China e o Brasil estão preocupados. Aí você vai lá... A diplomata só para interromper, Nasser, para complementar, a diplomata chinesa ontem mandou um duro recado para o Milei, né? E incluiu o Brasil no comunicado. Mas você não precisa dar comunicado, é só ir no Google e olhar o PIB do ano passado. A Argentina, 470 bilhões. O Brasil, 1,7 trilhões. E a China, 18 trilhões. Aí a China e o Brasil tem que ficar preocupado com a Argentina. Não é o inverso. Eu nunca vi isso. Não, isso é uma loucura. Eu nunca vi isso. Inverteu relação de poder. Porque você vê o que é esse jornalismo. O Culture, que eu sigo, eu adoro ele. Aí, no final da tarde, ele falou sobre isso também. O que esses caras estão falando? Não é possível. Por que esses jornais repercutem esse negócio? Quer dizer, quem vai sair prejudicado é a Argentina. Uhum. E outra, o Congresso, ele não tem maioria lá, né? A maioria é peronista. Então, ele vai ter... Ele vai ter muito problema no Congresso. Ele vai ter muito problema com o Congresso. Claro. Vai ter problema com a sociedade, com o sindicato, porque a Argentina vai estar na rota da especulação mundial. Se já estava, vai piorar. Muito bem, Nasser, muito obrigada, viu, por a participação aqui hoje. Já vou dizer até a próxima. Nasser, que agora é vovô. Vovô Nasser. Vovô Nasser. E sou extremamente simpático afora. Isso mesmo, Nasser. E nós simpáticos ao Nasser. Sou extremamente antipático ao Estadão. Não, isso aí. O Estadão de lixão. É um lixão. É um jornalzinho agora, fininho. É Estadinho. No meu prédio aqui, os jornais, na hora que você olha lá, que põe lá para os pets, para os cachorros, é tudo Estadão. E agora nem serve muito, porque tem pouca página, né? Dá para fazer de gato. Cachorro tem que ser para cão pequenininho. Não, tá tão vergonha. O meu pai, assim, no Estadão Online, eles ligaram pro meu pai oferecendo de graça a versão impressa. Não, é uma tragédia. É como que é presente, assim. Você não quer, não. Por favor. Vai lá, Nasser. Obrigada, viu? Um abração para você.